Mentalidade. A gente ouve muito falar sobre isso. Porque, de fato, conforme é formada a nossa mente, as nossas ideias, é que vão ser as nossas ações. Isso está aqui, já ensinado na Bíblia. E é o que nós vamos ver hoje, no nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos aqui na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E hoje vamos ver, a partir do verso 5, como é que Paulo desenvolve esse raciocínio sobre a diferença de mentalidade. Mentalidade pecaminosa e mentalidade de quem busca andar com Jesus. Vamos lá então? Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado porque a gente pode ter a mente renovada pelo Espírito Santo, a mente renovada pela Tua vontade. Transforma, Senhor, a nossa mente numa mente que produza os frutos da vida. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos seguir com o nosso estudo. Carta de Paulo, capítulo 8, a partir do verso 5. Se você perdeu o começo desse capítulo, convido você a voltar lá. Eu tenho até uma discussão que, nesse momento inédita aqui no canal, que eu apresento um pouquinho sobre o conteúdo de crítica textual. Algo bem interessante. E convido você a conhecer lá. Mas diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aqui é carne no sentido de... não é o sentido de corpo físico, mas é o sentido daquele conjunto, daquela porção do ser humano voltada para o que é inferior, para o que é fraco, para o que é pecaminoso. É o jeito do homem natural, do homem não convertido, do homem que não anda com Deus, do ser humano vivendo do jeito que o ser humano é, sem Deus. Então ele fala, olha, viver segundo a carne é ter a mente voltada para o que a carne deseja. Então, o que a carne deseja? Quais são os desejos carnais? É tudo aquilo que é inferior. É tudo aquilo que não produz vida. Agora, viver de acordo com o Espírito é ter a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então tem gente que pergunta isso, mas como é que é viver? Como é que é ter essa vida espiritual? É passar o dia rezando? É passar o dia cantando músicas? É fazer cara de paisagem? Não. Você vive a vida. Só que, onde é que está o seu desejo? O que você está buscando? Quais são os seus alvos? É isso que diferencia a mentalidade carnal da mentalidade espiritual. A mentalidade carnal, ela é morte. Mas a mentalidade do espírito, ela é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. A mentalidade carnal não consegue se sujeitar a Deus. Ela é incapaz. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem se entrega às suas paixões não pode agradar a Deus. Só que era o que Paulo fala para a igreja. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui eu vou lhe explicar. Isso é um conteúdo de outras porções da Bíblia que eu vou trazer para cá agora. Quando o ser humano se volta para Cristo, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, muda de direção, que é o converter-se, né? Vai além da sua mente, o metanoia, que é mudança de mentalidade, que é a conversão do ser humano. O ser humano é salvo. O homem é salvo. Deixa de ser um homem natural e passa a ser um ser humano salvo por Cristo. Nesse momento, o ser humano recebe o Espírito Santo. Como se fosse, ele é um selo, um carimbo dado da salvação. Não confunda isso com dons do Espírito Santo. E um monte de gente confunde. Tem gente que acha que quem não manifesta dom sobrenatural não tem Espírito Santo. Isso é biblicamente errado. Todo ser humano convertido tem o Espírito Santo. Tá? É promessa de Deus. E Deus cumpre suas promessas. Então não vá você duvidar das promessas de Deus. Recebeu então o Espírito Santo? Ok. Você é salvo? Você pode saber, você tem o Espírito Santo. Tem gente que pensa assim, como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo? Você se arrependeu dos seus pecados e você confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, você já recebeu o carimbão de Deus, que é o Espírito Santo dentro de você. Então Paulo falou aqui, já expliquei a diferença do espiritual e do carnal. Agora, vocês que são salvos, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Ou seja, se de fato vocês se converteram.
Porque não é porque alguém aderiu a uma igreja que ela se converteu. Isso já desde os tempos de Paulo explicava. A gente não é frequentar a igreja, conhecer o rito, sei lá, a liturgia, ter o nome escrito no hall de membros da igreja e qualquer outra coisa que ligue você à instituição. Não é isso que é salvação. Salvação é uma relação sua com Deus. Então Paulo fala assim, se é que de fato vocês receberam o Espírito Santo, porque Paulo não conhece as pessoas ali, ele não sabe se todo mundo ali realmente é convertido, se tem alguém que está ali só para ver qual é, né, tá só ali para frequentar, porque gosta da música, né? Tem aquela história da pessoa assim, não, eu vou para a igreja assim porque eu não quero andar aí desse jeito mundano, então acho que é um pessoal mais sério e tal. Isso não é conversão não, tá? Conversão é se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí é conversão. Por isso que Paulo fala, se de fato, né? Se de fato Deus habita, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Simples assim. Se pertence a Cristo, tem o Espírito. Se não pertence a Cristo, não tem o Espírito e vice-versa. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então Paulo está fazendo o seguinte, como é que eu me relaciono com as coisas da vida? É por meio do meu corpo. É por meio dos meus sentidos. Então, se Cristo está vivo, ainda que meu corpo, isso aqui, vai morrer, vai para debaixo da terra, os bichos vão comer. Né, num jeitão bem popular assim que a gente fala. Né? Só que, o meu espírito está vivo por causa da justiça. A justiça de Deus, não a minha própria, é claro. Então, a minha esperança não é para essa vida. Por quê? Porque essa vida vai acabar. Isso é natural, isso é óbvio. Eu vou morrer, vai chegar a minha hora. Mas o meu espírito eu sei que está vivo. Jó já sabia disso, gente. Jó, lá no Antigo Testamento. Jó antigo. Se tem até dúvida se talvez Jó até tenha sido o primeiro livro da Bíblia. Mas Jó, o que a gente sabe é que ele foi lá contemporâneo de Abraão. E ele fala que ele sabe que ele vai ter ressurreição, que ele vai ver o Senhor dele. Jó já sabia disso. Então nós precisamos saber disso também. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Ressurreição. Ora, se aquele que ressuscitou Cristo, que é Deus ressuscitou Cristo, se ele habita em nós, se ele habita em mim, se ele habita em vocês, ele também vai nos ressuscitar. Ressurreição, deixa eu te explicar uma coisa. Ressurreição não é a gente virar fantasminha no céu. Ressurreição é ter corpo de novo. Você já estudou que Jesus esteve morto e sepultado. E depois ele voltou à vida com um corpo físico. E era tão físico que as pessoas tocavam nele. Era tão físico que ele comia. Ele, quando chegou lá na praia, que estava o pessoal lá, ele comeu um peixinho com eles. Só que não é um corpo como o nosso, limitado, sujeito à doença, à morte. Não, corpo glorificado. Jesus ressuscitou, quer dizer, ele voltou a ter corpo. E com esse corpo glorificado, ele entrou no céu e reina. Nós vamos ter também corpos ressuscitados, não esse corpo. Até tem gente que tem dois extremos do equívoco, né? Um é gente que acha que a gente não vai ter corpo, nós vamos ser fantasminhas no céu, né? Na nova vida, na eternidade. E outros que são tão apegados a esse corpo que tem gente que acha que, por exemplo, se alguém for cremado, não vai ressuscitar, porque precisa desse corpo. Gente, isso é uma falta de conhecimento, tanto bíblico quanto conhecimento da vida, tremendo, né? A Bíblia não fala disso em lugar nenhum. Eu até já ouvi alguém dizer que a Bíblia não diz não, tá? Não tem nada a ver com isso. Porque se fosse assim, como é que seria a ressurreição? Pega aqui o Paulo, por exemplo. Vocês acham que tem alguma coisa ainda dos ossos de Paulo depois de 2000 anos? Não tem mais nada, tudo se desfez já. A ressurreição, ela não depende das limitações físicas desse mundo. Ela será um ato da glória de Deus. Então não creia nesses conceitos errados, tá? Então, aqui retomando, né? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, se ele habita em vocês, se ele habita em nós, ele também vai ressuscitar a gente por meio do seu Espírito
que habita em nós. Portanto, irmãos, nós estamos em dívida. Não dívida com a carne, para vivermos sujeitos à carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Parágrafo grande, que eu vou lhe ajudar aqui a gente separar em parte para entender. Olha só, eu e você nós estamos em dívida. Só que não é uma dívida carnal, é uma dívida com Deus. Porque se fosse carnal, a gente ia viver segundo a carne, né? Só que se a gente for viver segundo a carne, isso vai dar o quê? Em morte. E aqui, morte não é só morte física, é a morte, é a segunda morte, é a morte eterna. Só que se a gente vive pelo Espírito, né, a gente faz morrer os atos do corpo. As coisas ruins que a gente faz. Veja que o ser humano salvo, ele não se torna perfeito e sem pecado, mas ele sai do domínio do pecado. O ser humano salvo, ele ainda infelizmente peca, mas ele não vive mais agarrado, abraçado no pecado sob esse domínio. Ele mudou de vida. O pecado passa a ser exceção e não regra de vida. Essa é a diferença. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É uma relação aqui, né? Está salvo. Quem está salvo é filho de Deus. Eu expliquei isso lá quando a gente estudou juntos o Evangelho de João, mas também para ajudar aqui a tirar esse erro, tá? Aquela frase está totalmente errada, um ditadozão popular, todo mundo é filho de Deus, não é não, tá? Pela Bíblia não é não. Todo mundo é criado por Deus, amado por Deus, e Deus quer que todos se salvem. Mas filho de Deus é quem se converte a Cristo, porque aí Deus adota como filho. Quem não se converte a Cristo não é filho de Deus, não. É criatura de Deus, amada por Deus, mas não é filho. Os filhos serão salvos. Entendeu a diferença? Se vocês não receberem, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para terem medo novamente, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Acabei de falar. Deus nos adota. Então, olha só, a gente se converteu a Cristo e recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito nos escraviza? Não, ele nos liberta. Então a gente não precisa ficar com medo. E ele nos liberta e nos faz o quê? Nos faz filhos de Deus por adoção. Deus nos adota por causa do ato de Cristo. E é por meio desse Espírito que a gente pode clamar Abba, Pai. Vou explicar esse Abba aqui, né? Onde é que vem isso? Aramaico. Abba é pai em aramaico. Era o jeito que Jesus Cristo se referia a Deus. Isso para nós pode parecer comum, porque nós já estamos com 2000 anos de história de igreja. Na época isso era totalmente incomum. As pessoas não chamavam Deus assim de pai, paizinho, papai. Não. Jesus é que trouxe isso para a gente. Então Paulo fala, nós, porque recebemos o Espírito Santo, somos adotados por Deus e feitos filhos de Deus. E aí a gente pode fazer como Jesus fez. E a gente pode chamar a Deus e dizer assim, Pai, Abba. É por isso, por causa do que Cristo fez por nós. O próprio Espírito Santo, o próprio Espírito, ele testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos isso, a gente recebe isso de Deus e a gente consegue entender isso por causa da ação do Espírito Santo. Se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. O filho herda, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdamos de Deus e herdamos junto com Cristo o reino de Deus. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo botou aqui um condicionante. A vida cristã não é um oba-oba. Talvez eu vá desiludir algumas pessoas aqui explicando esse conteúdo da Bíblia, mas mentiram quando disseram é só vitória. Não é não. Na verdade, é muito sofrimento. Nós, se vivermos com Cristo, se nós andarmos com Cristo, nós necessariamente também participaremos dos seus sofrimentos. Cristo sofreu, foi rejeitado, foi perseguido, e andar com Cristo nos leva também a isso. Claro que nós não sofreremos do jeitinho igual a Ele. Ali foi só para Ele. Ele é o Filho de Deus, né? O homem perfeito, Deus feito homem, mas não tem como andar com Cristo e não sofrer alguma forma de embate,
não ter alguma forma de impacto contra o sistema mundano que nos rodeia. Então não é só vitória não, tá? Tem derrota também, tem luta, tem queda. Só para lembrar vocês, o homem que escreveu essa carta para nós terminou a sua vida sendo decapitado, ele teve a cabeça cortada fora pelo imperador Nero, um dos homens mais perversos que já existiu. Então, quem canta é só vitória, ou quem fala é só vitória, não conhece o conteúdo da Bíblia. Claro que a vitória final é de Cristo e dos seus escolhidos, sim, mas a nossa vida cristã cotidiana tem muito sofrimento. A vida tem sofrimento. Então a gente tem que entender isso para não acontecer aquela grande decepção, que quando vem a pancada, a pessoa desmonta porque acreditou que era só vitória, e aí fica, mas como é que pode? Né? Eu sirvo a Deus, eu faço minhas orações, eu faço isso, eu faço aquilo, agora meu filho está doente. Né? Eu, como já vi gente revoltada contra Deus, eu estou revoltado, eu não aceito que Deus faça isso. Uma bobeira infantil de gente que não lê a Bíblia e que fica acreditando em mentiras que são contadas. Pare de sofrer. Acho que seria mais honesto assim, venha sofrer com a gente. Venha sofrer com a gente os sofrimentos de Cristo e venha também desfrutar da sua glória. Como Paulo diz aqui, concluindo essa frase. Também participaremos da sua glória. Quer a glória? Quer a vitória? Tome o sofrimento. Esse é o caminho. O caminho para o céu é a cruz, não esqueça disso. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.